InstaLivros apresenta Fundamentals of Critical Argumentation, Fundamentos da Argumentação Crítica, Douglas Walton. Você já se perguntou quais são as ferramentas básicas para a identificação, análise e avaliação de argumentos? Fundamentos da Argumentação Crítica resume a ciência da argumentação para iniciantes, usando exemplos de argumentos em diálogos. Ilustrando os tipos mais comuns de argumentos, o livro também explica como analisar e avaliar cada tipo por meio de questionamentos críticos. Douglas Walton mostra como os argumentos podem ser razoáveis nas condições corretas de diálogo, usando perguntas críticas para avaliá-los. Argumentos e diálogos. Você sabe quais são os 3 objetivos da argumentação crítica? São eles: identificar, analisar e avaliar. O termo argumento se refere à apresentação de razões para apoiar ou criticar uma afirmação questionável ou aberta à dúvida. Dizer que algo é um argumento bem-sucedido significa dizer que fornece uma boa razão ou várias razões para apoiar ou criticar uma reivindicação. Mas por que alguém deveria dar um motivo para apoiar uma reivindicação? Pode ser necessário porque toda reivindicação está aberta a dúvidas. Essa observação implica que sempre há 2 lados de um argumento, e, portanto, um argumento assume a forma de um diálogo. Por um lado, o argumento é apresentado como uma razão para apoiar uma reivindicação. Por outro, essa afirmação é vista como aberta à dúvida, e o motivo para dar a razão é a remoção dessa dúvida. Em outras palavras, a oferta de um argumento pressupõe um diálogo entre os 2 lados. A noção de um argumento é melhor elucidada em termos de sua finalidade quando usada em um diálogo. Um argumento é composto de declarações, as chamadas premissas, e uma conclusão. As premissas fornecem uma razão para apoiar a conclusão. A conclusão é uma alegação da pessoa argumentadora, o que significa que ela tem um ponto de vista profissional da afirmação contida na conclusão. Um ponto de vista é uma afirmação e uma atitude em relação a ela, seja pró, contra ou neutra. Geralmente, um argumento é um conjunto de declarações apresentadas por uma parte em um diálogo em resposta a uma expressão de dúvida colocada pelo questionamento ou argumento oposto da outra parte no diálogo. Assim, um argumento pressupõe um diálogo com 2 participantes, chamados proponente e respondente. Um diálogo é uma troca verbal entre 2 partes, onde elas se revezam fazendo movimentos que podem ser classificados como atos de fala. Apresentar um argumento é apenas um tipo de ato de fala. Outro ato de fala importante é o de questionar a outra parte em um diálogo. Fazer uma pergunta é um tipo de movimento, enquanto apresentar um argumento é outro. Quando uma parte faz uma declaração ou argumenta, incorre em compromissos. Fazer uma pergunta, por outro lado, nem sempre compromete o questionador com proposições que precisam ser defendidas. Existem 2 maneiras básicas de criticar um argumento. Uma delas é oferecer uma refutação ou contra-argumento. Outra é meramente fazer perguntas críticas que expressem dúvidas sobre o argumento, indicando pontos fracos nele. Os argumentos podem ser conectados para formar uma cadeia de argumentação. Portanto, existem 2 maneiras de visualizar um argumento em um diálogo, local ou globalmente. Visto localmente, um argumento é um conjunto de premissas com uma única conclusão. Visto globalmente, é uma cadeia de argumentação usada em um contexto de diálogo para contribuir, em algum estágio do diálogo, para a solução da questão central. Em uma disputa, o proponente faz uma declaração identificada como sua tese, e o entrevistado tem uma tese que é o oposto da do proponente. A questão a ser resolvida é qual dessas 2 afirmações opostas é melhor apoiada pela argumentação do diálogo. Em uma dissidência, o proponente tem uma tese, mas o entrevistado não tem tese. Sua função é apenas expressar dúvidas sobre a tese do proponente. Perguntas e argumentos devem ser relevantes. Para ser relevante, um argumento deve ter algum papel em ajudar a resolver a questão central de um diálogo. Em uma dissidência,
O objetivo de uma das partes apresentar um argumento é remover a dúvida expressa pelo questionamento da outra parte de uma afirmação específica em questão, chamada de tese. Em uma disputa, o objetivo de uma das partes apresentar um argumento é refutar a tese da outra parte, usando argumentação racional para mostrar que é falsa. Conceitos úteis para o entendimento da argumentação. Cada tipo de argumento tem uma estrutura distinta. Por isso, devemos aprender a reconhecer estruturas comuns e prontamente identificáveis e seu padrão de uso correto para cada uma delas. Por exemplo, seria injusto criticar alguém por ter apresentado um argumento defeituoso se ele nem sequer tentasse argumentar, mas apenas explicar alguma coisa. Para evitar esse erro, devemos ter cuidado ao examinar a evidência textual e, em seguida, chegar a uma decisão de tratar o caso como argumento ou explicação. Alguns tipos comuns de argumentos que precisamos ser capazes de reconhecer podem ser avaliados de acordo com vários padrões de correção estrutural. Argumento dedutivo. Esse tipo de argumento é conclusivo no sentido de que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. No entanto, há casos em que o argumento é dedutivamente válido, mas as premissas são falsas. Portanto, em geral, existem duas maneiras de criticar um argumento dedutivo. Você pode argumentar que ele é inválido ou que uma ou mais premissas são falsas. Argumento indutivo. Em um argumento indutivamente forte, se as premissas são verdadeiras, é provável, indutivamente provável, que a conclusão seja verdadeira. Argumentos indutivos são baseados em probabilidade e estatística. Estamos muito familiarizados com esses tipos de argumentos, pois eles são frequentemente apresentados em pesquisas e outros resultados estatísticos na mídia. Argumento plausível. Esse tipo de argumento é menos confiável que os outros dois, mas também é muito comum. Muitas vezes é necessário, por razões práticas, usá-lo na ciência e no direito, bem como na vida cotidiana, mas ele pode ser perigoso. Ele nunca deve ser aceito acriticamente e é preciso sempre ter a mente aberta sobre um argumento plausível. Deve-se estar pronto para desistir de um argumento que pareceu plausível se surgirem novas evidências que o refutem. Em um argumento plausível, se as premissas são verdadeiras, então um peso de plausibilidade é deslocado para a conclusão. Dizer que uma afirmação é plausível significa que parece verdadeira, com base nos dados conhecidos e observados até agora em um tipo normal de situação com a qual estamos familiarizados. Mas as aparências às vezes podem ser enganosas. E quando se descobre mais sobre as circunstâncias particulares de uma situação, uma inferência plausível pode ser omitida. Muitos dos problemas mais sérios da argumentação crítica ocorrem nos casos em que uma pessoa se compromete tão fortemente com uma argumentação por causa do interesse financeiro ou da crença apaixonada em uma causa, por exemplo, que ela não consegue desistir, mesmo que tenha sido descoberta uma nova evidência que mostra que ela é falsa. Diálogos. Fazer perguntas geralmente parece uma atividade inocente e inofensiva. Afinal, as perguntas não fazem afirmações da maneira como as proposições costumam ser feitas, e não têm premissas e conclusões, como os argumentos. Mas as perguntas têm pressupostos, e esses pressupostos são afirmações que geralmente podem funcionar em um diálogo da mesma maneira que os argumentos. As perguntas podem ser carregadas e complexas. Com essa combinação, você pode fazer perguntas que funcionem como dispositivos complicados de aprisionamento. Portanto, as perguntas, em geral, não são tão inocentes ou inofensivas quanto parecem. De fato, fazer as perguntas certas e tomar cuidado para respondê-las pode ser um movimento influente na condução de um diálogo em uma direção que pode ir ou se afastar da meta que o diálogo deve atingir. Por todas essas razões, aprender habilidades de questionar e responder é um dos aspectos mais importantes da argumentação crítica. Entre os tipos mais importantes de perguntas estão as perguntas disjuntivas, de múltipla escolha, perguntas sim e não, perguntas por quê e perguntas condicionais. Um pressuposto de uma pergunta é definido como qualquer proposição com a qual um respondente se comprometa em virtude de dar uma resposta direta à pergunta. Do ponto de vista de uma disputa em particular sobre alguma questão,
Uma vez que a disputa atingiu um determinado estágio em que uma pergunta em particular foi feita, certas proposições são especialmente importantes para serem identificadas, porque elas desempenham um papel importante na troca. Do ponto de vista do pensamento crítico, ao avaliar uma troca de perguntas e respostas em um determinado caso, são esses pressupostos que são importantes para identificar e estar ciente. Uma pergunta pode ter muitos outros pressupostos de menor importância. Para responder a isso de uma maneira que contribua para o objetivo de um diálogo, essas perguntas podem ter que ser separadas e depois respondidas individualmente. No entanto, não há nada inerentemente errado em questões complexas. Muitas vezes são necessárias para se comunicar com sucesso sobre assuntos ou deliberações complexas, nas quais várias proposições conectadas precisam ser consideradas juntas. Uma pergunta carregada é aquela que possui uma ou mais instruções carregadas como pressupostos da pergunta. Não há nada inerentemente errado em usar perguntas carregadas em um diálogo, assim como não há nada inerentemente errado em usar instruções carregadas. Mas o importante é perceber que declarações e perguntas carregadas funcionam muito em um diálogo, assim como argumentos usados de maneira tendenciosa para apoiar o lado do usuário e argumentar contra o lado do entrevistado. Elas geralmente precisam ser desafiadas fortemente por um respondente, e é vital que um pensador crítico esteja ciente das proposições carregadas contidas na pergunta. Uma pergunta complicada é complexa e carregada, usada para prender um respondente ao ser estruturada de modo que, independentemente da resposta direta que o entrevistado dê, ele se comprometa com uma proposição carregada contra o seu lado de uma disputa. Perguntas complicadas costumam ser usadas para fazer acusações de que o entrevistado é culpado por algum ato digno de culpa, ou para fazer com que o entrevistado pareça estar do lado perdedor em um diálogo. Portanto, não adianta simplesmente condenar todas as questões que são complexas e carregadas ou banir completamente essas questões. Cada caso precisa ser avaliado por seus méritos, construindo um perfil de diálogo que exibe a ordem correta de perguntar e responder a perguntas em um caso. Em um caso falacioso do uso de uma pergunta complicada, pode ser demonstrado que a sequência correta de questionamento e resposta foi agrupada em uma pergunta, de uma maneira que impede o progresso construtivo do diálogo em direção ao seu objetivo. O que o pensador crítico deve fazer é questionar a questão desafiando seus pressupostos. E esse desafio, quando justificado, deve ser considerado uma resposta relevante à pergunta. Outra coisa a ser observada nos diálogos é uma resposta que parece relevante para uma pergunta, mas não é. Em muitos casos, uma resposta é topicamente relevante, mas na verdade não aborda a questão como colocada. Em alguns casos, responder a uma pergunta com outra pergunta não é uma resposta relevante, e é apenas uma tentativa de evitar responder à pergunta. Mas, em certos casos, responder a uma pergunta com outra pergunta é uma resposta relevante, porque em muitos casos a pergunta tem pressupostos importantes que precisam ser criticamente questionados ou mesmo rebatidos pelo entrevistado. Essa resposta é relevante se contribuir para o objetivo do diálogo de persuasão, auxiliando o progresso da argumentação por meio de uma sequência de perguntas e respostas que suscitem os compromissos reais de ambas as partes na questão. Relevância. A falácia da conclusão irrelevante é cometida quando um argumento que deveria provar uma proposição é direcionado para uma conclusão diferente. Mas como determinar em um caso específico se essa falácia foi cometida ou não? Em poucas palavras, esse é o problema da relevância. Relevância dialética é o tipo de relevância que se refere ao uso de uma sequência de raciocínio em uma cadeia de argumentação que deve contribuir para o cumprimento de uma meta de conversação que duas partes estão colaborando para alcançar. A relevância do julgamento também costuma ser, em parte, uma questão do evento do discurso ou de uma estrutura institucional ou cultural específica de um argumento. Por exemplo, em uma reunião de comitê em um ambiente organizacional, pode-se esperar que um presidente ou moderador lide com a irrelevância dialética aplicando regras de relevância como parte das regras processuais apropriadas para a reunião.
Nos debates políticos, nas assembleias legislativas, as regras de relevância são aplicadas pelo presidente da Câmara, que deve ser justo e neutro e usar bom senso para manter a linha de argumentação no caminho certo. Os políticos, no entanto, frequentemente tentam usar argumentos irrelevantes para marcar pontos contra a oposição e chamar a atenção da mídia, parecendo ser poderosos retóricos. Com muita frequência, essas táticas de desvio funcionam muito bem em um público não crítico, subvertendo o ponto real de uma democracia, que é oferecer uma discussão aprofundada de uma questão que revela todos os argumentos relevantes mais fortes de ambos os lados da questão. Esse objetivo é derrotado pelo uso de argumentos irrelevantes, mas divertidos, que são o material e a substância do jornalismo de tabloide. O argumento de apelo ao medo tem a seguinte forma: premissa de situação recebida. Aqui está uma situação que você teme. Premissa condicional. Se você executar A, as consequências negativas retratadas nessa situação de medo acontecerão com você. Conclusão: você não deve executar A. A partir desta forma de inferência, é fácil perceber que o tipo de argumento de apelo ao medo representa uma sequência de raciocínio prático baseado no argumento de consequências negativas. Existem 3 questões críticas correspondentes para o argumento do apelo ao medo. 1. A situação representada realmente deve ser temerosa para mim ou é um medo irracional? 2. Se eu não realizar A, isso impedirá que as consequências negativas aconteçam? 3. Se eu realizar A, qual a probabilidade de as consequências negativas acontecerem? Os argumentos de apelo ao medo podem ser bastante razoáveis em muitos casos, apesar de sua reputação de falácia. O uso de uma ameaça como argumento tem a seguinte forma: premissa condicional. Se você não produzir A, ocorrerá a consequência B. Premissa de compromisso. Comprometo-me a garantir que B aconteça. Conclusão: você não deve apresentar A. Existem 4 questões críticas que combinam o uso de uma ameaça como argumento. 1. Quão ruins são as consequências? 2. Qual a probabilidade de as consequências ocorrerem? 3. A ameaça é credível? 4. A ameaça é relevante? Se esse tipo de argumento é relevante ou não, em um caso específico, depende do contexto do diálogo em que foi usado. As ameaças podem ser relevantes nas negociações, mas são irrelevantes no tipo de diálogo de discussão crítica. Apelar à piedade é outro tipo de argumento que desperta emoções fortes e pode ser usado com efeitos poderosos para distrair a audiência do ponto real que supostamente é o problema. No entanto, alguns apelos à piedade, como nos casos de apelos de caridade, podem ser relevantes para uma questão que está sendo discutida. O que é muito importante para determinar se algum desses apelos emocionais é relevante ou não, em um dado caso, é o contexto do diálogo no caso. E o que muitas vezes leva as pessoas a pensarem que um desses argumentos é relevante, quando na verdade não é a mudança dialética de um contexto para outro durante a sequência da argumentação. Julgar a relevância ou a irrelevância dos argumentos, portanto, é uma questão altamente contextual. Depende de como o argumento está situado em um caso, em um contexto de diálogo para o caso. É preciso fazer um julgamento global de onde o argumento está indo, se está levando a tese a ser provada no diálogo ou não, na medida em que esse assunto possa ser julgado a partir das informações fornecidas no caso. Razão prática em um quadro dialógico. O raciocínio prático é um tipo de raciocínio baseado em agente composto de uma sequência de inferências práticas da seguinte forma básica. Meu objetivo é produzir A. Produzir B é a maneira de produzir A. Portanto, eu deveria produzir B. O caminho ou meio geralmente se refere a uma condição necessária para produzir algo, mas em alguns casos uma condição suficiente é referida. 5 perguntas críticas são usadas para avaliar os casos em que essa inferência foi desenhada. Existem outros meios além de B? É um objetivo possível, realista? Existem outros objetivos que podem entrar em conflito com A?
existem consequências negativas da criação de B que devem ser consideradas. B é a melhor ou mais aceitável das alternativas? Uma inferência prática pode ser praticamente razoável, no sentido de que a aceitação das premissas fornece um bom motivo para aceitar a recomendação expressa pela conclusão. Mas essa racionalidade prática é posta em dúvida se qualquer uma das 5 perguntas críticas for feita e não respondida. A premissa dos meios em uma inferência prática às vezes expressa uma condição necessária e às vezes uma condição suficiente para obter um resultado. Dizer que uma coisa é necessária para uma segunda coisa é dizer que, sem que a primeira seja realizada, a segunda não será, e vice-versa. 4 princípios gerais expressam relacionamentos-chave entre declarações de condição necessárias e suficientes. Se A é uma condição necessária de B, então não A é uma condição suficiente de não B. Se A é uma condição suficiente de B, então não A é uma condição necessária de não B. Se A é uma condição necessária para B, então B é uma condição suficiente para A. Se A é uma condição suficiente para B, então B é uma condição necessária para A. Geralmente, uma sequência de raciocínio prático é composta de inferências práticas que expressam relações de condição necessárias e suficientes entre pares de ações. O raciocínio prático sempre envolve a seleção de um determinado conjunto de alternativas e a tentativa de reduzi-las, eliminando algumas delas como não sendo as melhores maneiras de alcançar um objetivo. Esse tipo de processo de seleção de inferência é chamado de raciocínio disjuntivo. No tipo mais simples de caso, existem apenas 2 alternativas e uma é rejeitada. É preciso ter cuidado, no entanto, porque, em alguns casos, alternativas insuficientes são representadas e a premissa disjuntiva deve ser criticamente questionada. Argumento das consequências é a citação de consequências positivas ou negativas como uma razão para fazer ou não fazer algo, com base no raciocínio prático. Esse é um dos tipos de raciocínio mais frequentemente usados nas deliberações cotidianas. O dilema é uma espécie de argumento a partir das consequências usadas para estabelecer 2 alternativas opostas, cada uma das quais com consequências negativas. Em todo dilema, existem 2 premissas condicionais e uma premissa disjuntiva. Questionar a premissa disjuntiva é uma maneira de criticar um dilema. Em alguns casos, essa tática não é possível ou prática, e é necessário atacar um dos condicionais. Outra tática é propor um contradilema. Em casos simples de raciocínio prático, a suposição do mundo fechado é facilmente aplicável, porque tudo o que é externo ao mundo simples postulado é considerado constante. Em um caso como uma lista em uma base de dados, como a lista de voos em um monitor em um terminal aéreo, a suposição do mundo fechado funciona como um dispositivo conveniente para transmitir informações a um usuário. Se um voo não estiver listado, o usuário poderá assumir que esse voo não está na base de dados. Assim, ele pode deduzir que não existe um voo disponível a partir desse terminal. Uma inferência desse tipo, chamada falta de inferência de conhecimento, é um tipo de raciocínio comumente usado. Na avaliação de inferências de falta de conhecimento, a proximidade do fechamento da pesquisa da base de dados é uma questão crítica importante. Se nenhuma pesquisa real do banco de dados foi feita, o argumento da ignorância pode ser usado como um tipo de inferência falaciosa. Cuidados especiais na avaliação desse tipo de inferência devem ser tomados onde uma carga é vaga e difícil de refutar ou provar por evidências concretas. Situações complexas nas quais a suposição do mundo fechado não se aplica incluem casos em que o feedback é usado para revisar uma inferência prática, casos em que vários objetivos de um agente estão envolvidos e casos em que os objetivos de mais de um agente estão envolvidos. Ao avaliar esses casos mais complexos de raciocínio prático, 3 questões críticas são importantes. 1. As novas informações, particularmente na forma de feedback, fornecem boas razões para revisar a conclusão anterior tomada para representar o curso de ação prático? 2. A conclusão que foi tomada para representar o curso de ação mais prático conflita com outros objetivos do agente? 3.
Existem outros agentes envolvidos? Em caso afirmativo, a relação entre os meus objetivos e os deles indica que a discussão com eles antes de prosseguir com minha conclusão seria praticamente útil. Onde a suposição do mundo fechado não se aplica, a melhor abordagem é avaliar o caso com base na balança de consideração, aceitando a inferência prática provisoriamente, mas mantendo a mente aberta para novas evidências. Insta-Insights. O raciocínio prático envolve uma sequência de inferências práticas que estão encadeadas, nas quais algumas inferências representam condições necessárias, enquanto outras representam condições suficientes. Por isso é importante que dentro das situações de argumentação você sempre faça as perguntas certas, já que o raciocínio prático é normalmente avaliado ou ponderado em uma balança de considerações. A importância de um objetivo de argumentação deve ser ponderada contra as consequências negativas ou positivas da execução dos meios para atingi-lo, na tentativa de serem razoavelmente antecipadas. No entanto, como o futuro é desconhecido, o raciocínio prático é de natureza presuntiva. Por isso, uma conclusão prática plausível deve geralmente ser vista como aberta à revisão, caso surjam novas informações relevantes. Neste livro, você aprendeu que existem vários tipos comuns de argumentação presuntiva que se adaptam aos tipos de diálogo. São os chamados esquemas de argumentação. Cada esquema exige um conjunto de perguntas críticas correspondentes. Exemplos de argumentos de vários tipos comuns podem ser parcialmente avaliados, fazendo as perguntas críticas certas que investigam suposições e pontos fracos ausentes. Algumas instâncias de tais argumentos podem ser falaciosas, mas o foco da avaliação está em como esses argumentos falíveis podem ser usados razoavelmente para transferir um ônus da prova em um diálogo sobre uma balança de considerações. O objetivo central é tornar-se capaz de reconhecer os vários esquemas de argumentação comuns como representando tipos distintos de argumento que frequentemente são encontrados. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Argumentation Schemes, Douglas Walton, Chris Reed e Fabrício Macanho.